Portanto, queridos irmãos, eu passo agora, em nome de Jesus, a ministrar a vocês esta mensagem intitulada A Identidade Cristã e o Propósito de Deus. Queridos irmãos, nós temos alguns textos bíblicos que leremos no decorrer da mensagem, porque essa mensagem não é uma mensagem expositiva, expondo apenas um texto bíblico, é uma mensagem temática, segundo a orientação da liderança do nosso ministério. Então nós temos alguns textos, os quais nós leremos durante a explanação da mensagem. Mas a título de introdução, queridos irmãos, eu coloco uma verdade fundamental para que nós entendamos todo o decurso desta mensagem. E a verdade é esta: o propósito de Deus é que vivamos de acordo com a nossa identidade. O propósito de Deus é que vivamos totalmente de acordo com a nossa identidade. Porque a nossa identidade, queridos irmãos, é a revelação do que nós somos. A nossa identidade é a apresentação da nossa pessoa por completo. E uma coisa era a nossa identidade antes de Cristo, outra é a nossa identidade depois de Cristo. Então nós podemos estender essa verdade um pouquinho mais, dizendo que o propósito de Deus é que a nossa vida seja de acordo com a nossa identidade em Cristo Jesus. Deus quer que nós vivamos de acordo com o que Ele determina na sua palavra, com respeito a nós, que um dia ouvimos o Evangelho, entendemos o Evangelho, reconhecemos o nosso estado de pecador, recebemos a obra redentora da cruz do Calvário, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro derramado, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e hoje nós estamos aqui como homens e mulheres que têm uma identidade própria, dada por Deus em Cristo Jesus, a partir daquela data em que nós recebemos o Evangelho. Por isso, queridos irmãos, o propósito de Deus para nós é esse, é que a gente viva essa identidade. Ilustra muito bem o que eu estou dizendo, quando você apresenta a sua carteira de identidade. Isso já está acabando, né? Quando você apresenta a sua carteira de identidade. Fui fazer alguma coisa um tempo aí atrás e precisava da apresentação da minha identidade, a cédula de identidade. Só que a foto daquela cédula de identidade era quando eu tinha 18 anos. Tinha cabelo aqui na testa, era bonitinho, porque hoje eu sou bonitão, era bonitinho, tal, mas era um jovem de 18 anos, não aceitaram, porque aquela fotografia não representava quem eu sou hoje. É assim no mundo espiritual, queridos irmãos. Uma coisa é quando você vivia sem Cristo, antes do Evangelho. Outra é como você vive agora, que você é agora. Isso importa para Deus. E é por esse caminho que Deus vai fazer algo maravilhoso na nossa vida hoje à noite. Porque no nosso meio tem gente que vive a sua identidade em Cristo, mas tem gente que não vive. Não vive porque ainda não foi despertada para isso.
não vive, talvez porque lhe faltou na jornada, no decurso da vida, um empurrãozinho de alguém, ou um momento como esta série Shekinah, para mostrar isso. Mas o fato é que aqueles que já têm vivido a sua identidade em Cristo, nesta noite Deus vai fortalecer para que prossiga desta forma, aleluia. E aqueles que ainda não vivem serão abençoados também, serão tocados por Deus nessa noite, para se adequarem, para estarem realmente vivendo a identidade estabelecida na palavra de Deus para a sua vida. Posso ouvir amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Portanto, queridos irmãos, quero apresentar a vocês, na palavra de Deus, 4 principais marcas da identidade cristã. Na verdade, queridos irmãos, existem muitas marcas da identidade cristã em toda a Bíblia, principalmente no contexto neotestamentário, no Novo Testamento. Existem muitas marcas da identidade cristã, mas eu quero apresentar aos irmãos apenas as que julgo principais, as principais 4 marcas da identidade cristã. Eu acho que elas são suficientes para dar abertura ao que Deus quer fazer conosco hoje à noite. Amém, gente? Então vamos a essas 4 marcas. A primeira marca, amados irmãos, é familiaridade. É a primeira marca da identidade cristã. Muito obrigado, Rita, muito obrigado. Familiaridade. Quando Jesus foi batizado, Deus declarou a familiaridade de Jesus com Ele, com o Pai, com Deus Pai. Quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, que nos fala assim. Vou ler apenas o 17. Verso 16 diz que Jesus saiu das águas, e logo depois que ele saiu das águas, aconteceu o que está no verso 17, capítulo 3, verso 17, que nos diz assim, é Deus falando, e eis uma voz dos céus que dizia, olha só o que Deus Pai fala para Jesus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a edição revista e atualizada. Algumas outras versões da Bíblia traz um português mais claro para nós, que diz assim, este é meu filho a quem amo, e também em quem tenho prazer. E nesse texto bíblico aqui, queridos irmãos, a ideia principal é familiaridade. Era o Pai, Deus, o Filho, olha a familiaridade, o Filho, Jesus, em um momento crucial, antes de começar o seu ministério, isso é importante, porque antes de qualquer coisa que Deus vai fazer através de nós, irmãos, nós precisamos ter a consciência nítida da nossa identidade, de quem nós somos em Deus. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, Deus mostra então essa primeira marca presente na vida dele, a marca da familiaridade. Deus estava dizendo, aqui está uma família. Entendem? Por que na igreja a gente chama uns aos outros de irmãos? Porque nós temos o mesmo Pai. O mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai. Jesus é o irmão mais velho, digno de ser chamado de Senhor. Nós somos irmãos. Por isso que é o irmão e a irmã, é o ambiente, o contexto de família.
familiaridade. E eu posso afirmar, queridos irmãos, com toda a convicção de que isto é palavra de Deus para nós hoje à noite, que nós somos filhos de Deus, com 3 diferenciais. O que nos diferencia das demais pessoas que não servem a Deus? São 3 diferenciais que estão expressos aí nessa palavra de Deus a Jesus, aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. São 3 diferenciais que estão presentes em nossas vidas como filhos, como família de Deus. E o primeiro diferencial é paternidade. Paternidade. Deus disse para Jesus: eis aí o meu filho. Não diferente de nós que somos salvos por Ele, queridos irmãos. Nós que entendemos e aceitamos o Evangelho. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos, temos um pai. Não existe órfão no reino de Deus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Assim como Deus disse para Jesus: eis aí o meu filho, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para os nossos queridos irmãos, que daqui a pouco vão descer as águas do batismo, Ele diz: ali estão os meus filhos. Somos filhos, temos um pai. E queridos irmãos, isso não pode ser excluído em momento nenhum da nossa vida, da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, temos um pai, e não é um paizinho não é um painho não, como dizem os baianos, não. Nós temos um paizão, é o pai dos pais, é aquele que está acima de tudo e de todos, é aquele que não mede esforços para cuidar dos seus filhos. Aleluia, aleluia. E queridos irmãos, essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Eu não sei como tem cristão que consegue tocar a vida, prosseguir com a vida, sem essa consciência. Paternidade, em primeiro lugar, é o primeiro diferencial. O segundo diferencial, queridos irmãos, nessa marca de familiaridade, segundo a palavra de Deus aí no texto referido, é amor. Olhem as palavras de Deus: eis aí o meu filho amado, amado, amado. Lembro-me agora de maneira muito forte no meu coração as palavras do salmista: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá no seu pavilhão. Deus não desampara os seus. Olha, e a palavra do Senhor para mim e para você hoje à noite é: se o seu cônjuge deixar de te amar, se o seu cônjuge colocar um baita chifre na testa, eita pastor, você está falando isso aqui? Se os seus filhos deixarem de te amar, se os seus pais deixarem de te amar, se você é um cristão verdadeiro, saiba de uma coisa: Deus jamais, jamais, jamais deixará de te amar. Gosto de uma frase de Billy Graham, quando ele diz que se tivesse somente você em todo o universo, mesmo assim, Deus teria enviado Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Aleluia. É amor. É amor. Esse diferencial, queridos irmãos, não pode faltar na nossa vida. Não pode.
faz parte da nossa identidade. Somos filhos de Deus, somos amados, somos amados, somos amados. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, em terceiro lugar, há no texto aí, nessa palavra de Deus para Jesus e para nós, um terceiro diferencial, que é aprovação. Aprovação. Eis aí o meu filho amado. Eis aí o meu filho, paternidade. Eis aí o meu filho amado, amor, em quem tenho prazer. Em quem tenho prazer, é aprovação. Aqui está um diferencial que precisa ser entendido e não confundido, irmãos. Prestem atenção aqui. Não é que Deus aprova tudo que nós fazemos, não. Não é que Deus aprova os pecados que cometemos, não. O prazer de Deus aqui, a aprovação de Deus aqui, está no fato de que nós prosseguimos no caminho da verdade. Nós trilhamos os trilhos da obediência a Ele. Aí Ele tem prazer, porque Jesus não tinha pecado nenhum. Por isso Deus, Pai, dizia para ele: eu te amo, meu filho, e eu tenho prazer em você. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque conosco é a mesma coisa. Saiba, irmão, saiba, irmã, que tudo o que fazemos que agrada a Deus, tudo o que fazemos em fé, em obediência, em consideração aos princípios da palavra de Deus, tudo o que nós fazemos, isso causa em Deus prazer, alegria, satisfação. Todas as vezes que nós estamos fazendo algo que agrada ao Senhor, Ele está lá dos céus e aqui no nosso coração, através do Espírito Santo, dizendo: que alegria eu tenho, meu filho, que alegria eu tenho, minha filha, em você fazer isso. Ah, que joia, que legal é isso. Eu até viajo de vez em quando, pensando, como fiz durante esses dias, meditando nessa mensagem para ministrar a vocês. Imagino Deus chamando os anjos, falando assim: vem cá, olha que coisa maravilhosa, olha só o que é que o irmão Melo está fazendo hoje lá em Padre Bernardo, olha lá, vejam lá o que o Moacir está fazendo lá agora, olha aqui, chama Miguel, Gabriel, os demais anjos, fala: olha, que prazer eu tenho nesse povo que me agrada, são meus filhos, são amados por mim, olha que delícia, que lindo se alguém estivesse pregando isso para mim, eu até daria uma salva de palmas, porque, gente, isso é extraordinário. O Iso ensaiou bater palmas ali, mas ninguém... glória a Deus, é a nossa identidade, irmãos, familiaridade com Deus e com os irmãos. Aqui está a razão, irmãos, porque muitos cristãos andam capengando na fé, porque não entenderam ainda o que são de verdade, quem eles são de verdade. Muitos cristãos andam capengando na fé, porque vivem como se fossem visitantes da família de Deus, e nós não somos. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte dessa família extraordinária. Glória a Jesus. Amém, gente? Então a primeira marca da identidade cristã é familiaridade. A segunda é santidade. Santidade.
Antes de lermos o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, é necessário termos um esclarecimento. A santidade ou santificação é apresentada tanto no contexto veterotestamentário quanto no contexto neotestamentário, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em dois aspectos. É apresentado como, primeiro, no aspecto de posicionamento. Somos santos posicionalmente. Isso quer dizer que naquele dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos, pelos méritos da redenção realizada na cruz do Calvário, nós fomos declarados justos, puros, santos, de maneira que de lá para cá, Deus passou a nos tratar não mais como pecadores, mas como santos. Inclusive, no Novo Testamento não tem nenhum versículo, um versículo sequer, que chama o cristão que verdadeiramente nasceu de novo de pecador. Não chama. Esse é o estado posicional da santidade. Deus nos vê assim, e é por isso que nós somos salvos, porque Deus vê em nós a redenção realizada por Cristo Jesus. O outro aspecto é o aspecto prático ou processual da santidade. Muito embora nós sejamos santos posicionalmente, mas também tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento traz exortação para que nós pratiquemos atos de santidade, justamente para confirmar a posição que nós temos em Deus. Então, a santidade, ela tem que ser considerada nesses dois aspectos. E o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, trata essencialmente desse segundo aspecto, da prática da santidade. O texto diz assim, irmãos, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século. Algumas versões diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto sagrado, queridos irmãos, nos mostra a santidade prática, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, ou de maneira mais próxima do que nós estamos falando hoje à noite, da nossa identidade, do que nós somos. Nós que vivemos a santidade prática, nós que temos a santidade posicional e vivemos a santidade prática, esse texto nos apresenta com 3 características. Estou considerando agora a gente vivendo em santidade prática, com 3 características. Primeiro, a primeira característica, nós somos contra o sistema do mundo. John Stott, em um dos seus livros, ele diz, na exposição do Sermão da Montanha, ele diz que todo o cristão verdadeiro, ele anda na contramão do mundo. Ele anda na contramão do mundo. Nós somos contra o sistema. Isso faz parte da nossa identidade, irmãos. Faz parte da nossa identidade, queridos. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Conformar, no texto bíblico, tem a denotação de tomar a forma do mundo. Nós não podemos, não vos conformeis com este mundo. O cristão que reconhece e vive a sua identidade em Deus, ele é contra o sistema do mundo. E aqui tem mais uma razão porque existem muitos cristãos capengando na fé, queridos irmãos. Muitos crentes andam capengando na fé, porque amam mais o mundo do que as coisas de Deus.
Tem muita gente apaixonada pelas coisas do mundo de maneira tão intensa que não consegue viver a sua identidade cristã, não consegue rejeitar as coisas do mundo, ir contra as coisas do mundo. Mas a segunda característica dessa santidade prática, queridos irmãos, também esses cristãos verdadeiros, todos nós temos a mente transformada. Mente aqui tem o sentido não de cérebro, mas de mentalidade. A mentalidade de um crente, de um cristão, que sabe quem é em Deus, quem ele é em Deus, é uma mentalidade totalmente transformada. Exemplo? Na mentalidade do mundo lá fora, a menina que casa virgem é antiquada. Na mentalidade transformada pelo reino de Deus, a menina que casa virgem é honrada. Na mentalidade do mundo lá fora, a pessoa que passa a perna nos outros para se beneficiar é um cara esperto, inteligente, é o cara. Para quem tem a mente transformada, entende e vive sabendo que isso, na verdade, não é esperteza, isso é pecado. E poderíamos dar tantos e tantos exemplos. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E na mente de Cristo, queridos irmãos, não existe espaço para o que não agrada a Deus, para o pecado que nos assedia todos os dias da nossa vida. Nós que temos a identidade de Deus, de filhos de Deus, nós somos contra o sistema do mundo e temos a mente transformada. Aleluia. Glória a Deus. E em terceiro lugar, queridos irmãos, a terceira característica da santidade prática, todos os que vivem a identidade cristã dentro do propósito de Deus, todos nós experimentamos a vontade de Deus. O que o texto bíblico nos ensina, irmãos, é que todos que não se conformam com o mundo, mas transformam as suas mentes, todos eles experimentam a vontade de Deus. Se eu sou um cristão de verdade, eu não abraço as coisas do mundo sistema, do mundo pecaminoso. Se eu sou um cristão de verdade, consequentemente, a minha mente, a minha mentalidade, o meu modo de pensar nas coisas da vida é transformado. E, consequentemente, a vontade de Deus torna-se algo plenamente experimentável para mim. Eu experimento todos os dias da minha vida a vontade de Deus, que nos é colocada aqui com as características de boa. Diga comigo, a vontade de Deus é boa. É boa, é boa. A vontade de Deus é boa. Deus não tem coisa ruim não, irmãos. Às vezes a vontade de Deus boa até dói, mas é boa. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, na vontade de Deus não tem falhas, aleluia, aleluia, mesmo que eu não entenda, mesmo que a vontade de Deus na minha vida seja assim tão complicada, ela é perfeita. E o que é mais difícil de entender? Ela é agradável.
Como é que dói e é agradável? Não é, João Pedro? Como é que dói e é agradável? Sabe por que a gente não consegue entender isso, irmãos? Porque a gente pensa no agradável para nós. E o que Paulo está falando não é de uma agradabilidade pessoal para nós. A vontade de Deus é agradável para Deus. A vontade de Deus era agradável para Jó, por exemplo, quando perdeu tudo. Só não perdeu a mulher porque a mulher era uma pedra no sapato dele. E Deus estava tratando com ele. Era agradável para Jó? Morrer todos os filhos, perder todos os bens, todas as propriedades, era agradável para ele? Sim ou não? Mas era agradável para Deus? Sim, sim. Isso faz parte da identidade cristã, amados irmãos. É assim, é assim. De maneira que isso faz parte da nossa santidade. Quando nós abraçamos e vivemos a identidade cristã, nós somos contra o sistema do mundo, temos a mente transformada e experimentamos a vontade de Deus. Não posso esquecer que tem um copo aqui. Alguém quer dizer glória a Deus acompanhando o Ivanês aí? Aleluia. Aleluia. A primeira marca, queridos irmãos, é familiaridade. Primeira marca da identidade cristã. A segunda é santidade. E a terceira é representatividade. Representatividade. Olha o que diz o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a parte B. Diz assim, ou melhor, a parte A, irmãos. Não, a parte B mesmo. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O texto sagrado está nos dizendo aqui que nós somos embaixadores de Deus. Ao analisar o que é uma embaixada com seu embaixador no mundo natural, a gente tem os olhos espirituais abertos para entender o que a palavra de Deus está falando sobre a nossa identidade. Uma embaixada, na verdade, é um pedacinho de um país dentro de outro. E lá na embaixada existe uma autoridade maior, que é o embaixador. E o embaixador, ele é representante legal do seu país naquela outra nação. E é bom que nós entendamos, irmãos, para compreendermos a nossa identidade em Cristo Jesus, que nós, em última instância, não somos brasileiros. Em última instância, a nossa pátria não é o Brasil. Em última instância, queridos irmãos, a nossa pátria é celestial. Tudo vai passar aqui no Brasil, e nós vamos para a nossa pátria eterna, a Nova Jerusalém, o paraíso de Deus. Essa sim é a nossa pátria. A nossa cidadania não é brasileira, a nossa cidadania é celestial. E o que nós estamos fazendo aqui no Brasil? O que nós estamos fazendo no planeta Terra? Nós estamos como embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, embaixadores da pátria celestial. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra.
terra. Eita glória! Está vendo por que tem muito crente capengando? Porque vive como escravo e não como embaixador do reino de Deus. Oh meu Deus, trabalha na nossa mente, no nosso coração, para a gente entender e viver isso. Aleluia. Somos embaixadores, irmãos, com 3 benefícios extraordinários. Primeiro, temos autoridade do representado. O embaixador representa o seu país. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos representa o Brasil lá, na figura do nosso presidente Jair Bolsonaro. E lá, ele tem a autoridade do Brasil lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós somos embaixadores de Deus. Nós temos a autoridade daquele a quem nós representamos. Nós temos a autoridade do reino do qual nós fazemos parte. Somos embaixadores de Deus. Esta é a nossa identidade, queridos irmãos. E precisamos viver de acordo com o que nós somos. Nós somos embaixadores, nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. É por isso que Jesus disse a Pedro, juntamente com os demais apóstolos: as portas do inferno não prevalecerão. Porque o reino do mundo, o reino maligno, não pode prevalecer contra o reino de Deus, do qual nós somos embaixadores. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, o outro benefício que o embaixador tem, e nós como embaixadores de Deus nós temos a proteção do representado. O embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ele é cercado dentro da embaixada por um pequeno exército. Para se chegar lá dentro, para alcançar o embaixador, tem que se passar por toda uma proteção estabelecida. Nós como embaixadores de Deus, irmãos, temos a proteção dos céus sobre nós. Os irmãos não fazem ideia, porque os olhos espirituais não são abertos ainda. Mas se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais abertos, certamente nós veríamos o quanto é maravilhoso e que tamanho é o exército celestial que trabalha em favor da nossa proteção. Cada servo de Deus tem no mínimo um anjo que o guarda, nos afirma a palavra de Deus. Cada um dos servos de Deus é cercado pela proteção de Deus, porque nós somos embaixadores do reino dos céus, e Deus faz questão de que os soldados do reino celestial trabalhem em favor de todos nós que herdamos a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E em terceiro lugar, queridos irmãos, nós somos embaixadores também com um terceiro benefício. Nós temos o sustento do representado. O embaixador lá no outro país, ele não gasta um centavo das suas economias. Tudo o que ele vive, de tudo que ele depende, o seu país o sustenta lá. Está vendo onde que nós estamos chegando, irmãos? Nós como embaixadores de Deus, queridos irmãos, nós somos sustentados por Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, é Deus quem nos dá para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. O embaixador de Deus é aquele que vive sustentado por Deus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa marca, irmãos, representatividade, deve estar na nossa identidade cristã. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Primeiro, familiaridade. Segundo, santidade. Terceira marca, representatividade. E a quarta e última marca da identidade cristã, a qual também não pode faltar às nossas vidas, queridos irmãos, é servitude. Servitude. Isso quer dizer que nós somos servos. O texto de Marcos capítulo 10, verso 45, e o texto de Filipenses capítulo 2, versos 4 a 8, queridos irmãos, nos fala exatamente sobre essa marca. Em Marcos 10, 8, ou melhor, em Marcos 10, 45, Jesus diz assim, a respeito de si próprio: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus falando a respeito de si próprio, ele veio para servir e não para ser servido. E o texto de Filipenses capítulo 2, versos 4 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, queridos irmãos: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, aleluia. Aqui está a marca da servitude na nossa identidade cristã, porque segundo Paulo deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de servo. Jesus, plenamente Deus, se esvaziou da glória divina, assumiu a forma de homem e foi obediente até morrer para servir a nós. Servir a nós o principal dos serviços, que foi a redenção, que foi a salvação. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Depois da sua ressurreição, sim, ele passou a ser servido, mas ele veio com o objetivo, com o ministério de servir. O que nós temos que entender, queridos irmãos, é que quando eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês, eu não sou maior do que qualquer um de nós aqui. Não, eu estou servindo a palavra de Deus a vocês. Quando o Paulo Sérgio estava aqui ministrando louvor, o Paulo Sérgio não é mais bonito do que vocês, não, ele não é maior do que vocês, ele estava aqui conduzindo o louvor, servindo a vocês. Quando os irmãos do diaconato vão distribuir a ceia para nós, eles não são melhores do que nós, estão nos servindo, e assim por diante. A minha capacidade dada por Deus para pregar é tão importante quanto a facilidade que o irmão Eduardo tem para limpar o ambiente de culto, nosso amado diácono. Às vezes acontece de um serviço mais simples ter muito mais poder espiritual do que outros sofisticados na igreja. Assim como Jesus, nós devemos ser servos. A marca verdadeira é servitude aqui. Somos servos, irmãos, por 3 razões. Primeiro, porque o rei é o maior exemplo. Jesus é o maior exemplo de servo, como nós vimos. Não tem outro exemplo maior. Ele veio para servir, e nós devemos ter o mesmo sentimento que ele.
A segunda razão pela qual, queridos irmãos, nós devemos ser servos, porque o serviço é a maior das lições. Lembra, antes da ceia, o que Jesus fez? Pegou uma bacia, deitou água nela, se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Essa é a maior lição de serviço, porque o que Jesus fez naquela ocasião foi fazer o que apenas o escravo fazia. Quem lavava os pés era o escravo. O maior, ou a maior das lições, é o serviço. É o serviço. Quando você vê um crente, querida irmã, quando você vê um crente muito pomposo, que só quer receber, quer só ser servido, esse crente ainda não entendeu qual que é a sua identidade cristã. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. O serviço é a maior das lições, queridos irmãos. E em terceiro lugar, terceira razão, porque o serviço é o estilo de vida. Não funciona assim, irmãos, eu sirvo só em uma determinada ocasião, ou numa outra ocasião. Não, serviço é o estilo de vida no cristianismo. Eu vivo para servir. A gente tem que encontrar dificuldade, irmãos, de dizer não, quando uma pessoa nos pede um favor. Eu sou admirado com algumas pessoas. Eu tenho uma das minhas irmãs mesmo, a minha irmã mais velha, ela nunca diz não. Todas as vezes que alguém procura, ela está pronta para servir. A casa dela parece um hotel. Todo mundo da família de Padre Bernardo que vai para lá para alguma consulta médica, alguma coisa assim, se hospeda na casa dela, e é uma disponibilidade assim constante para servir. Aquela menina nunca diz não. Eu conheço muita gente assim, que você procura, quando essa pessoa não pode ajudar, ela fica tão desconcertada de não poder ajudar, que ela acaba ajudando, procurando ajuda. Porque o serviço é o estilo de vida daqueles que têm a identidade em Cristo Jesus. A gente vive para servir, irmãos. Se não for assim, não é cristianismo. Não é. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, irmãos, finalizando, nós aprendemos as marcas da identidade cristã, que são familiaridade, santidade, representatividade e servitude. E eu faço 4 considerações finais para a gente orar. Primeiro, escute, porque isso vai mexer com o seu coração aí. O cristão sem identidade, e é bom lembrar, identidade cristã, o cristão sem identidade vive sem intimidade com Deus e sem comunhão com os irmãos. O cara ou a cara, o irmão ou a irmã que não entendeu e não vive ainda a sua identidade cristã, ele não consegue ser íntimo do Senhor. Aqueles que não conseguem ter um momento a sós com Deus, pensa assim, isso é religiosidade, quero saber disso. Não consegue participar da comunhão, da fraternidade cristã evangélica. Esses, meus amados irmãos, que não conseguiram ainda entender a identidade cristã, vivem assim, não tem intimidade com Deus e não tem comunhão com os irmãos. Segunda consideração,
O cristão sem identidade vive de forma impura e não consegue vencer o pecado no seu cotidiano. Eu vou te dizer, irmão, irmã, olha, se você não assumir a sua identidade cristã, você não conseguirá vencer o pecado. Você não conseguirá ter vida santa, se você não assumir quem você é em Deus, em 2021, você vai continuar pecando, você vai continuar atolado no lamaçal do pecado. Você precisa entender quem você é em Deus. Isso é muito importante. Terceira consideração: o cristão sem identidade vive em derrota para a carne, o diabo e principalmente para o mundo. O cristão que não sabe quem ele é, que não sabe que é embaixador em Deus, que ainda não absorveu essa marca na sua vida, ele está constantemente vivendo em derrota. Ele não consegue disciplinar a sua carne, ele não consegue vencer as tentações do diabo. O mundo o envolve com as suas fascinações, e a pessoa vive uma vida de derrota, porque não entendeu e não aceitou ainda a sua identidade em Deus. E por fim, queridos irmãos, quarta consideração que eu faço para que nós oremos: o cristão sem identidade vive de maneira preguiçosa e inútil na história da sua vida. Sabe aquela pessoa que tem preguiça para tudo? Como diz o livro de Provérbios, pega a comida e tem preguiça de levá-la à boca. Sabe, aquela pessoa que você não pode contar com ela para nada no reino de Deus, é a pessoa que não entendeu a sua identidade cristã, não entendeu que o papel nosso não é ser servido, mas o papel nosso é servir uns aos outros. Vocês estão entendendo, irmãos, o quanto é importante para nós nesse ano de 2021, a gente assumir a identidade cristã que está estabelecida na palavra de Deus para todos nós? Você entende isso? Eu sei, irmãos, eu sei, e não precisa ser profeta de grandes revelações, que vai lá nos ares espirituais e enxerga tudo, para saber que uma maioria dos cristãos da nossa geração vivem como se não fossem nem filhos de Deus, nem santos de Deus, nem embaixadores de Deus e nem servos. E eu quero convidar os irmãos para que, ao nos ajoelharmos na presença do Senhor hoje à noite, você não precisa ajoelhar, mas se você puder se ajoelhar, se ajoelhe diante de Deus nesta oração que faremos agora. Eu quero te convocar para que se ajoelhe diante de Deus. Você não precisa se ajoelhar, como disse, mas você não pode ficar sem orar hoje à noite. Não pode, não pode. Ao se ajoelhar, ao se colocar em oração diante de Deus hoje à noite, se você reconhece essas 4 marcas da identidade cristã na sua vida, você vai orar dizendo assim: Deus, olha, me fortalece mais ainda, para que agora no ano de 2021, que já está começando, eu continue assim, eu seja fortalecido para continuar mostrando ao mundo quem eu sou em Ti.
Mas também, querido irmão, querida irmã, se porventura você percebe que falta alguma ou algumas dessas marcas da identidade cristã na sua vida, seja um homem, uma mulher, bem, assim, com muita sinceridade diante do Senhor, e fale para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, eu não consigo ainda, mas com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão sobre a minha vida, eu vou dar conta. Em 2021 eu vou ser diferente, eu vou conseguir manifestar ao mundo, com a tua ajuda, essas marcas da identidade cristã que o Senhor tem para mim.